Livro de 1 Samuel, capítulo de número 3 e os primeiros versículos. Vamos interromper a leitura para fazer então menção de outros versículos no decorrer da prática. 1 Samuel, capítulo 3, versículos 1 a seguir. O menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando Eli deitado no lugar de costume, os seus olhos já começavam a escurecer-se de modo que não podia ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: Eis-me aqui. E correu a Eli e lhe disse: Eis-me aqui, pois me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei. Torna a deitar-te. Assim ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel, Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho. Torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor tornou a chamar Samuel pela terceira vez. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o menino. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai deitar-te. E se ele te chamar, dirás: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Veio o Senhor e ali esteve, chamando como das outras vezes: Samuel, Samuel. Respondeu Samuel: Fala, pois o teu servo ouve. Glória a Deus. Vamos ver o que o Senhor tem para nós nessa oportunidade. E já de antemão, nós podemos observar aqui que são 4 vezes que o Senhor chama Samuel. Logo, nós entendemos que são 4 os evangelhos, são os evangelhos que chamam o homem para a salvação. Já no primeiro versículo, nós entendemos que Deus queria falar com Eli, com Ofni e com Finéias. Com Eli, o pai, Ofni e Finéias, os filhos, mas não encontrou eles. O menino Samuel servia ao Senhor perante Eli, e naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Podemos aprender aqui também que não só Deus queria falar com Eli, aleluia, porque era ele o sacerdote, era ele o profeta de sua época, como também ainda no primeiro versículo nós podemos entender que a palavra do Senhor era rara. Aleluia, era rara, era escassa. Quase que não havia emanações, teofania da parte de Deus para se comunicar com os homens, dada a situação do sacerdócio de Eli, de Ofni e Finéias, que você pode ler no livro de 1 Samuel e descobrir como é que esses homens tratavam com o sacerdócio. Além da palavra de Deus ser rara, havia ali também uma grande rejeição ao Espírito Santo do Senhor. Havia a falta da palavra e a falta do Espírito Santo. Tudo isso nós aprendemos já no versículo 1. E por que faltava a palavra? Logo, nós entendemos que faltava a palavra porque não tinha reverência. Faltava reverência no sacerdote. Faltava dedicação no sacerdócio. Faltava zelo no sacerdócio. E Ofni e Finéias, como filhos de Eli, logo eles estavam sendo ali, eles consagrados por serem filhos de Eli. Não que eles tivessem chamada, haja vista, Deus não chamou a Ofni e Finéias. Ofni e Finéias foram consagrados pelo pai, por Eli,
quando então faltava no sacerdócio daquele homem, de Eli, reverência, dedicação, zelo e a própria chamada dos filhos. Lá no versículo 2 diz a Bíblia que certo dia estava deitado Eli. Quando nós lemos aqui que Eli estava deitado, logo nós entendemos que ele deveria estar de pé. A história deveria ser contada com Eli de pé, mas ele deitado. E entendemos logo que o sacerdócio estava prostrado. Aleluia. Não tinha mais a visão física, como diz o texto 2, versículo 2, como também não tinha mais a visão espiritual. Haja vista Deus ter chamado a Samuel 3 vezes para que Eli discernisse que aquela era a voz de Deus e que Deus queria falar com Samuel. Aleluia. Quando falta visão espiritual, escurece tudo. Já não podia ver mais. Quando não se tem a visão espiritual, já não se consegue mais vislumbrar as vitórias, os projetos, a visão ministerial, a visão missionária, a visão da pregação da palavra. Quando não se tem mais a visão espiritual, se perde até mesmo ministérios. Lá no versículo 3, e se deitou também Samuel no templo do Senhor, e estava aonde estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Na presença de Deus se deitou Samuel do lado da arca, junto à arca, e antes que a lâmpada de Deus se apagasse, acontece algo. Deus, ele nunca deixa que a sua lâmpada, a lâmpada do Espírito Santo, se apague no meio da igreja. Tudo que Deus quer é uma igreja acesa pelo Espírito Santo do Senhor. Quando os homens não estão correspondendo, sem reverência, sem dedicação, sem zelo, sem chamada, o Senhor trata de levantar algum Samuel. E diga-se de passagem, nós estamos olhando agora, assistindo agora, a história de apenas um homem. Tudo que Deus precisa é de um homem reverente, de um homem dedicado, de um homem zeloso, de um homem com chamada. Tudo que Deus quer usar são os Samuéis que se colocam à disposição de Deus. Deus não deixa a lâmpada da igreja se apagar. Deus não deixa a lâmpada do Espírito Santo se apagar. Ainda mais quando nós estamos na dispensação da graça. E lá no versículo 4, o Senhor chamou a Samuel. Samuel, Samuel. Chamou a primeira vez. Ouviu, mas não percebeu quem era. Aleluia. E aí ele procurou a direção de Eli. Era ele o seu pastor, era Eli o seu responsável. E Samuel estava dormindo a 2 metros de Eli. Aleluia. Logo Samuel julgou que aquele chamado vinha então do seu senhor, do seu tutor, do seu guardador, do seu sacerdote chamado Eli. Ele vai até Eli e diz: não te chamei. No versículo de número 6, a segunda chamada, a segunda vez, ele se levanta, aleluia, e aquilo nada mais era do que a manifestação da palavra de Deus. Aleluia. Lá no versículo de número 8, a terceira chamada, quando então Eli percebe que aquilo era a voz de Deus chamando o menino. Aleluia. Lá no versículo de número 9, pela 4ª vez, quando então Eli orienta Samuel dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve, Samuel volta a deitar-se. E no versículo 10 veio então a palavra de Deus. Se entende que no versículo 9, Samuel, recebendo a orientação de Eli, fica no lugar que ele foi chamado, não sai da prontidão, não sai do seu lugar, mesmo que aconteçam coisas difíceis, mesmo que ele, talvez Samuel, não fosse aceito por Ofni e Finéias, mesmo que pairasse sobre a vida de Samuel um certo tipo de inveja ou rejeição, Samuel jamais saiu da posição que Deus lhe colocá-la.
lhe colocara. Naquele lugar onde ele estava, onde ele recebeu a orientação de Deus, ele recebe pela quarta vez, aleluia, a voz de Deus. Samuel ficou no lugar que Deus estava. Lá Deus se manifestou. Nunca Samuel saiu do seu lugar. Se Deus quer falar com você, ele vai falar com você na rua, ele vai falar com você no seu emprego, ele vai falar com você na sua casa, na escola, aonde quer que você esteja, desde que você esteja ocupando a sua posição que Deus lhe determinou. Glória seja dada ao nome do Senhor. No versículo 10, Deus esperou que Samuel o entendesse para falar com ele. 4 vezes Deus teve que falar. Deus não forçou a barra, Deus não forçou a conversa, apenas chamou a Samuel pelo seu nome até o dia em que Samuel, e eu glorifico a Deus que foi no mesmo instante, na mesma noite, naquele mesmo momento que Samuel reconheceu, entendeu, observou, percebeu, aleluia, com sensibilidade espiritual, que era a voz de Deus. Lá no versículo 11, disse o Senhor a Samuel: vê, vou fazer uma coisa em Israel, que todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Deus estava falando: vou usar você de uma maneira sobrenatural. Alguém do anonimato, alguém que recebe o chamado de Deus, agora iria ser usado por Deus de uma maneira sobrenatural. Aleluia. Lá no versículo 12, naquele dia suscitarei contra Eli, a Bíblia está dizendo, contra Eli, tudo o que tenho falado a respeito da sua casa, começarei e cumprirei. A Bíblia está me dizendo aqui que Deus iria tirar o velho para estabelecer o novo. Sempre quando as coisas não estão bem, Deus é que move, Deus é que remove. Quero te dizer aqui, abrindo um parêntese, já que estamos falando de autoridade sacerdotal, que pastor é problema de Deus. Não se meta com pastor. Pastor é problema de Deus. Apenas ore, peça a direção de Deus, que Deus te responderá, te dará a direção. Aleluia. Diz a Bíblia, no versículo 15, que Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, e Samuel temia relatar a visão a Eli. Aleluia. Logo, quando nós observamos que Deus se manifesta a Samuel, que Deus fala cara a cara com Samuel, e que Deus revela algo que não era muito agradável a Samuel, muito menos ainda a Eli, nós percebemos no 15 que Samuel ficou temeroso, porque ele sabia o que Deus faria com Eli. E logo se entende que fazer a obra do Senhor não é fácil. Muitas vezes, na qualidade, na autoridade, na condição de profeta, temos que falar coisas que na maioria das vezes não agrada muita gente. Aleluia, glória a Deus por esta palavra. Lá no versículo de número 16, Eli o chamou e disse: Samuel, meu filho, responde, estou aqui. Quando o homem chama, Deus havia chamado, agora era o sacerdote que estava chamando Samuel. Lá no versículo 18, Samuel lhe contou tudo e nada lhe descobriu, com uma certa pressão de Eli, porque Samuel não queria falar, mas segundo o nome do Senhor, Samuel contou tudo o que Deus faria na casa de Eli. Falou a verdade para Eli, uma função difícil. Logo, na sua primeira empreitada, no seu primeiro chamado, na sua primeira revelação, Samuel tem que entregar uma palavra contraditória, contrária, uma palavra dura para aquele que lhe criara desde a infância, para aquele que lhes ensinara os estatutos. Ele tinha que fazer uma tarefa dificílima para entregar a Eli tudo aquilo que Deus estava falando
que iria fazer. Lá no versículo 19, crescia Samuel e o Senhor era com ele, fazendo que se cumprisse todas aquelas palavras. A palavra do homem de Deus não cai por terra. Entenda isso. Se você conhece alguém, prove pelas palavras, porque todo homem de Deus, Deus garante, aleluia, a unção, Deus garante a graça, Deus dá-lhes credibilidade para que aonde vá, aonde fale, Deus venha a ser com eles. No versículo 20, todo o Israel, desde Dan a Berseba, conheceu Samuel e estavam entendendo que Samuel estava sendo confirmado como profeta em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no capítulo 3, verso 1, começa a história do chamado de Samuel. No versículo 20, começa o reconhecimento do chamado de Samuel. E no versículo 21, para encerrar o capítulo 3 de 1 Samuel, continuou o Senhor a aparecer em Siló. Antes não havia manifestações, antes não havia revelações, antes não havia palavra de Deus, antes não havia unção, antes não havia graça, e agora tudo retorna, porque Deus tirou o velho para estabelecer o novo, Deus tirou o caído para colocar alguém de pé, Deus tirou Eli para colocar a Samuel, Deus estabeleceu alguém segundo o coração dele, e este era Samuel, e na vida de Samuel, Deus confirmou todo o seu ministério, toda a sua chamada, todas as suas profecias. Por quê? Porque Samuel tinha comunhão com o Espírito Santo. Diga-se de passagem que Samuel fora o último juiz e o primeiro grande dos profetas. Pela mão de Samuel, o rei Saul, o primeiro rei de Israel, ele teve a alegria, ele teve o privilégio de ungir o primeiro rei chamado Saul, e teve ainda o privilégio de ungir o segundo rei chamado Davi, um rei segundo o coração de Deus, numa revelação de Deus para Samuel acerca de Davi. Glória a Deus pela vida desse personagem chamado Samuel, escolhido por Deus, separado por Deus. Aleluia. Entenda, meu irmão, se Deus está na tua vida, você tem um chamado. Se você tem um chamado, Deus vai te honrar. Receba esta palavra em o nome de Jesus.